Quando pensamos nas principais religiões do planeta, nomes como cristianismo, islã, hinduísmo e budismo surgem imediatamente. Essas tradições espirituais exerceram um impacto profundo sobre a civilização humana e seguem reunindo bilhões de devotos ao redor do globo. No entanto, existe uma religião menos expressiva em número nos dias de hoje, mas cuja influência histórica é surpreendentemente significativa: o zoroastrismo. Originário da região que hoje corresponde ao Irã e com raízes que se estendem pela Ásia Central, o zoroastrismo foi, durante séculos, a fé predominante de impérios persas poderosos. Embora atualmente conte com poucos seguidores, seu legado pode ser percebido até mesmo em aspectos fundamentais das religiões abraâmicas. Apesar de seu nome ainda ser reconhecido por alguns, talvez por estar ligado ao vocalista Freddie Mercury ou por ser associado a uma cosmovisão centrada na batalha entre forças do bem e do mal, a maior parte das pessoas conhece apenas fragmentos desse sistema espiritual. A realidade é que o zoroastrismo guarda uma herança rica e complexa, repleta de ensinamentos profundos que se desenvolveram ao longo de milhares de anos, tendo suas origens em alguns dos textos religiosos mais antigos já registrados. Neste vídeo, vamos explorar em profundidade essa antiga e notável tradição religiosa, revelando suas ideias centrais, suas transformações ao longo do tempo e sua relevância duradoura na história espiritual da humanidade. Entre as religiões mais antigas ainda conhecidas, o zoroastrismo ocupa um lugar de destaque. Considerado por muitos estudiosos como uma das primeiras expressões de fé organizada da humanidade, e, segundo alguns, até mesmo o primeiro sistema monoteísta, essa tradição remonta a tempos imemoriais. No entanto, é importante observar que essa ideia de pioneirismo no monoteísmo ainda gera debates e precisa ser analisada com cuidado, como veremos adiante. Justamente por atravessar milênios de história, o zoroastrismo passou por transformações significativas, abrindo espaço para diferentes linhas de interpretação teológica, variações nos rituais e formas diversas de entender seus textos sagrados. Grande parte da literatura zoroastriana que chegou até nós foi finalmente registrada ou sistematizada durante o período do Império Sassânida, por volta da metade do primeiro milênio da Era Comum. Antes disso, esses ensinamentos circulavam por gerações de forma oral, sendo transmitidos de mestre para discípulo, de comunidade em comunidade. Foi nessa fase, portanto, que muitos dos elementos mais conhecidos da religião foram organizados de maneira mais formal, criando aquilo que poderíamos chamar de um corpo ortodoxo de doutrinas. Essa codificação posterior influencia profundamente a forma como a maioria das pessoas compreende a religião zoroastriana hoje. É através desse filtro histórico que os estudiosos e os próprios praticantes costumam interpretar os textos mais antigos como os Gathas, que são considerados os hinos mais antigos atribuídos ao fundador, Zaratustra. De modo geral, o zoroastrismo é comumente associado a uma fusão entre um tipo de monoteísmo e uma estrutura dualista do universo. A religião apresenta um cenário em que forças opostas batalham constantemente: o bem contra o mal, a luz contra a escuridão. Essa luta cósmica é frequentemente representada pelo embate entre Ahura Mazda, a divindade suprema ligada à sabedoria e à ordem, e Angra Mainyu, ou Ahriman, entidade ligada à mentira e à destruição, ou ainda pelo contraste entre os princípios de Asha, ordem-verdade, e Druj, engano-caos. Esses conceitos centrais, que exploraremos com mais profundidade ao longo do episódio, revelam também o caráter profundamente ético do zoroastrismo. Não se trata apenas de uma cosmovisão metafísica, mas de uma religião voltada para a conduta humana no cotidiano. A prática espiritual gira em torno do compromisso com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, um tripé moral que visa fortalecer o lado da ordem e da justiça no mundo. Além disso, há uma concepção clara de juízo individual após a morte. Dependendo das escolhas feitas em vida,
o destino da alma será de recompensa ou sofrimento. Esse aspecto reforça o compromisso com a ética e a responsabilidade pessoal como pilares centrais da fé. Ainda que essas características definam, em grande parte, a imagem que temos do zoroastrismo, há nuances importantes que merecem ser aprofundadas. Para compreender plenamente essa tradição tão rica e complexa, vamos seguir uma linha do tempo e observar como suas ideias evoluíram ao longo dos séculos, desde os primeiros registros até sua sistematização no período sassânida. Quando buscamos compreender os primórdios do zoroastrismo, é essencial começarmos com os Gathas, uma coletânea de hinos e poemas que estão no coração da tradição zoroastriana. Essas composições antigas são vistas como o núcleo da religião e continuam a desempenhar um papel central nas práticas e crenças dos seguidores até hoje. Os Gathas são atribuídos a Zaratustra, mais conhecido no Ocidente pelo nome grego Zoroastro, uma figura enigmática que é reverenciada como o idealizador da fé zoroastriana. Sua identidade varia conforme a fonte. Alguns o descrevem como profeta, outros como poeta, pensador ou mestre espiritual. Independentemente da definição, há um consenso de que ele ocupa uma posição fundamental na gênese dessa tradição religiosa. A datação da vida de Zaratustra, assim como a origem dos Gathas, é alvo de intensos debates acadêmicos. Enquanto algumas correntes sugerem que ele viveu por volta de 1500 a.C., outras apontam para uma época bem mais recente, situando-o por volta do século VI a.C., no início do domínio do Império Aquemênida. No entanto, com base na análise linguística dos próprios hinos, muitos estudiosos atualmente tendem a aceitar a hipótese da data mais antiga. Se essa estimativa estiver correta, os Gathas seriam contemporâneos dos primeiros textos védicos indianos, como o Rig Veda, tornando-os parte de um dos conjuntos mais antigos de escritos religiosos e filosóficos da humanidade. Além disso, essa proximidade temporal e cultural não é mero acaso. O zoroastrismo primitivo compartilha raízes profundas com a tradição védica da Índia, já que ambas emergiram de um tronco linguístico e cultural comum, o indo-ariano. A migração dos povos proto-iranianos para o oeste e dos indo-arianos para o subcontinente indiano criou dois ramos culturais irmãos, o que se reflete em diversos paralelos conceituais entre o zoroastrismo e as religiões védicas. Termos como Ahura, Deva, Soma e Asura aparecem com significados similares ou invertidos nas duas tradições, enquanto na Índia, os Devas são deuses benevolentes e os Asuras são malévolos. No contexto iraniano, os papéis se invertem. Os Ahuras são divindades do bem e os Devas, entidades malignas. Nesse cenário, podemos imaginar Zaratustra inserido em uma sociedade nômade, com forte ligação ao pastoreio, parecida com a cultura védica contemporânea. Os Gathas, escritos em Avéstico antigo, revelam um universo simbólico marcado por imagens rurais: bois, cavalos e o espírito da vaca. Uma metáfora poderosa para a alma do mundo, cuja preservação depende da bondade e do cuidado dos humanos, como um pastor cuida de seu rebanho. Zaratustra teria vivido num contexto onde predominava uma religiosidade politeísta, sustentada por rituais complexos, incluindo sacrifícios e oferendas. É provável que ele tenha iniciado sua trajetória como sacerdote dessa antiga tradição, encarregado de realizar cerimônias e manter as práticas religiosas. No entanto, durante suas andanças, ele começou a se deparar com comportamentos que o inquietavam profundamente. Violência, ganância e corrupção estavam por toda parte. Essa percepção moral de um mundo em decadência é um dos fios condutores dos Gathas. Ao lermos esses hinos, fica evidente a crítica de Zaratustra à desonestidade dos líderes e à imoralidade reinante. Ele questiona a justiça de sua época e busca respostas para os dilemas éticos que o cercavam. Em meio a esse cenário de crise, algo profundo, talvez espiritual, talvez histórico,
transformou Zaratustra. Um acontecimento que não apenas redefiniu sua própria vida, mas que, se de fato ocorreu, teve um impacto duradouro na trajetória religiosa e filosófica da humanidade. Conta-se que, em meio às celebrações da primavera, possivelmente enquanto exercia suas atribuições sacerdotais, Zaratustra dirigiu-se ao rio para buscar água. Ao emergir da correnteza, foi tomado por uma intensa manifestação luminosa. Nesse instante, uma figura radiante, chamada Vohu Maná, ou Boa Mente, se apresentou e lhe dirigiu a palavra. A partir desse encontro, Zaratustra experimentou algo profundo, uma revelação que lhe permitiu enxergar a natureza da realidade com clareza. No centro dessa experiência transformadora estava uma ideia audaciosa para a época. Em vez da multiplicidade de deuses típica da tradição religiosa na qual fora criado, ele compreendeu que existe apenas uma fonte suprema, criadora de todas as coisas: Ahura Mazda. Esse nome, usualmente interpretado como Senhor da Sabedoria ou Mente Sábia, tornou-se um dos pilares do zoroastrismo. Com o tempo, Ahura Mazda foi associado a uma figura divina única, parecida com o deus monoteísta de outras religiões. No entanto, os registros mais antigos não são tão explícitos quanto a sua definição. Muitos estudiosos contemporâneos, ao adotar uma leitura mais filosófica dos Gathas, os poemas atribuídos a Zaratustra, preferem entender Ahura Mazda não como uma divindade personificada, mas como um princípio abstrato de sabedoria suprema. Se a narrativa do encontro à beira do rio é ou não um fato histórico, isso permanece incerto. De qualquer modo, ela ocupa um papel simbólico fundamental, funcionando como um mito de origem que reforça a imagem de Zaratustra como alguém iluminado por uma verdade maior. Contudo, sua identidade ainda gera debates. Durante séculos, foi comum classificá-lo como profeta, o mensageiro principal do zoroastrismo, assim como Maomé é para o islamismo. Inclusive, diversos teólogos muçulmanos ao longo da história reconheceram Zaratustra como um dos profetas mencionados indiretamente no Alcorão, o que permitia incluir os zoroastrianos entre os povos do livro. Embora essa leitura ainda seja comum, ela reflete uma perspectiva influenciada pelas tradições abraâmicas. E talvez não seja a melhor forma de compreendê-lo. Uma comparação mais adequada poderia ser feita com os antigos rishis indianos, sábios que compuseram os Vedas. Outros preferem enxergá-lo como um filósofo visionário, o que, por sua vez, influencia a forma como os textos atribuídos a ele são interpretados. O mais prudente talvez seja vê-lo como um poeta sagrado, alguém que transmitia sua visão do mundo por meio da arte da palavra. Afinal, os Gathas, que provavelmente são de sua autoria, são composições poéticas, carregadas de sabedoria. Isso indica que Zaratustra pode ter sido, acima de tudo, um cantor e poeta que acessou uma percepção profunda sobre o cosmos. Nos próprios Gathas, há uma palavra da língua avéstica usada por ele: mantran. Esse termo descreve alguém que transmite verdades essenciais por meio da poesia e da fala inspirada. Se há algo sobre o qual podemos ter alguma certeza, é que Zaratustra se via justamente assim, como alguém que usava as palavras para iluminar o espírito humano. A percepção única que Zaratustra teve sobre o funcionamento do universo, seja ou não o resultado daquela célebre visão junto ao rio, foi registrada nos Gathas, que compõem o núcleo do pensamento zoroastriano. Esses poemas fazem parte de um conjunto maior de textos sagrados conhecidos como Avesta, a principal coletânea de escritos religiosos do zoroastrismo. Além dos Gathas, o Avesta inclui hinos aos divinos, Yashts, tratados de rituais e leis como o Vendidad, além de outros textos como o Visper. Os escritos do Avesta estão em línguas antigas conhecidas como Avéstico Antigo, datado entre 1500 e 1000 a.C., e Avéstico Jovem, aproximadamente entre 1000 e 500 a.C.
É importante notar que os textos sagrados zoroastrianos são bastante diversos e que novas composições continuaram a surgir até períodos muito posteriores, inclusive durante a Era Islâmica, por volta dos séculos 8 e 9 d.C. A transmissão oral predominou durante muitos séculos e somente após o início da Era Cristã é que esses textos começaram a ser registrados por escrito. Mesmo assim, os Gathas e o restante do Avesta formam o coração da tradição zoroastriana. Como qualquer religião viva, o zoroastrismo passou por transformações ao longo do tempo. A forma como era praticado no reinado de Dário, o Grande, por exemplo, diferia consideravelmente da versão observada durante o Império Sassânida. Apesar disso, os textos antigos permitem traçar um eixo central, um conjunto de ideias fundamentais que sustentaram a fé zoroastriana ao longo dos séculos. Com isso em mente, resta a pergunta: o que esses ensinamentos têm a nos dizer? Para compreender os fundamentos do zoroastrismo, vale começar pelas próprias palavras atribuídas a Zaratustra. Logo no início do primeiro Gatha, um dos hinos sagrados que compõem o núcleo do pensamento zoroastrista, ele declara: com as mãos erguidas em reverência, imploro-te, ó Ahura Mazda, desde o princípio, pelas ações do Espírito Sagrado guiadas pela verdade, ou Asha, para que ilumines a mente com o bom pensamento e cuides da alma da vaca. Aproximo-me de ti impulsionado pelo bom pensamento, buscando as bênçãos das duas existências, a física e a mental, dons que emergem da verdade e proporcionam conforto àqueles que te seguem. Exalto-te, ó Asha, ó bom pensamento, ó Ahura Mazda, pois por meio de vós cresce a retidão e o poder imperecível. Que venha teu apoio à minha causa, inspirado pela sabedoria, sendo tu a testemunha suprema. Com minha mente e alma, ofereço meu louvor através do canto e pelo reconhecimento de tuas obras. Enquanto tiver forças, buscarei a verdade. Esse trecho, que integra uma parte essencial da liturgia zoroastrista conhecida como Yasna, já nos oferece sinais claros dos pilares da religião. Primeiramente, destaca-se a figura central de Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria. Trata-se da divindade criadora e fonte de todo o bem, luz e sabedoria. É por essa razão que muitos estudiosos descrevem o zoroastrismo como uma das primeiras, se não a primeira, expressões do monoteísmo. Entretanto, apesar de sua aparência simples, a cosmovisão zoroastrista é muito mais sofisticada. O coração dos ensinamentos está centrado na ética. A mensagem recorrente é clara: o ser humano possui liberdade de escolha, e essa liberdade o coloca diante de uma distinção fundamental entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal. Essa estrutura ética está enraizada em um dualismo marcante, mas não no sentido clássico de corpo versus mente, como proposto por Descartes, ou matéria versus espírito, como em certas interpretações cristãs. Em vez disso, o dualismo aqui é vertical. Ele atravessa toda a realidade, separando verdade de falsidade, luz de escuridão, ordem de caos. Ambos os domínios, o físico e o mental, são atravessados por essa tensão. Não se trata, portanto, de uma oposição entre o mundo material e o espiritual, mas sim entre princípios que regem todas as esferas da existência. De um lado, temos Asha, termo que representa a ordem verdadeira, a justiça, a harmonia cósmica. Ele lembra conceitos similares como Rita, no hinduísmo védico, ou Maat, na tradição egípcia. Tudo aquilo que foi criado por Ahura Mazda é bom, belo e ordenado. Asha encarna essa perfeição, essa coerência fundamental com a sabedoria divina. No outro extremo está Druj, o princípio da mentira, da distorção, da desordem. Nas interpretações posteriores do zoroastrismo, Druj é visto como algo que invadiu a criação harmoniosa de Ahura Mazda, corrompendo-a. A realidade em que vivemos carrega, portanto, uma tensão contínua entre esses dois polos, o bem e o mal, a luz e as trevas.
e o papel da humanidade é justamente escolher entre eles. Esses princípios são, em muitos momentos, apresentados como personificações. Nos textos mais antigos, como os Gathas, essas entidades ainda se mantêm abstratas, podendo ser entendidas como forças internas da psique humana. Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento do pensamento zoroastrista, essa visão torna-se mais cosmológica. Nesse contexto, Spenta Mainyu surge como o espírito benéfico, associado à inspiração divina e à ação ética. Ele representa a orientação interior que conduz o ser humano para o bem, alinhado com Asha. Por outro lado, Angra Mainyu representa a força destrutiva, a tendência ao engano e à ruína. Um espírito que, embora não criado por Ahura Mazda, adentrou sua obra perfeita para semear o caos. Assim, a existência humana se dá em meio a essa batalha constante. E cabe a cada um de nós escolher o caminho da verdade, da harmonia e da justiça, o caminho de Asha, rejeitando as forças do erro, da falsidade e da destruição ligadas a Druj. Zaratustra frequentemente exalta o pastor como um exemplo de vida ética, alguém que cuida dos animais, da natureza e vive em sintonia com a criação. Em contraste, ele critica os que são seduzidos pelos Daevas, entidades malignas, e que se perdem atrás do poder, da ganância ou da destruição. Essa oposição deixa evidente o caráter ético do zoroastrismo. A batalha entre Asha e Druj é o núcleo das escrituras avésticas. E a conduta correta não se limita aos rituais religiosos, como as preces diárias ou a liturgia do Yasna, mas se manifesta, sobretudo, nas atitudes do cotidiano. A máxima do zoroastrismo resume esse ideal de forma simples e poderosa: Humata, Hukta, Hvarshta, ou seja, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. No entanto, seguir esse ensinamento exige discernimento. É preciso saber identificar o que, no mundo, faz parte da criação pura de Ahura Mazda e o que é expressão de Angra Mainyu. Elementos considerados sagrados, como o fogo e as águas correntes, devem ser preservados e respeitados. Já certos animais, como serpentes e sapos, são vistos como impuros, símbolos do mal, e combater esses seres negativos é visto como um ato em prol de Asha. A missão de um seguidor do zoroastrismo, portanto, é alinhar-se à verdade, viver segundo Asha, honrando Ahura Mazda em cada pensamento, palavra e ação. Quem consegue viver de acordo com esses princípios é chamado de Ashavan, um modelo de retidão e virtude. Em oposição está o Dregvant, aquele que caminha junto à falsidade e contribui para a propagação do mal no mundo. Em um de seus hinos, Zaratustra declara: "Eu me apresento como Zaratustra, adversário dos injustos e defensor dos justos. Enquanto puder entoar meus cânticos a ti, ó Mazda, empenhar-me-ei em despertar todos para reconhecerem teu domínio eterno." A cosmovisão zoroastrista não apenas contempla a origem do universo, mas também sua conclusão, sendo uma das primeiras tradições religiosas a apresentar uma narrativa escatológica clara, algo que se torna especialmente evidente em textos como o Vendidad, parte do chamado Jovem Avesta, cuja composição remonta a um período entre 1100 e 500 a.C. Nesse corpus sagrado, encontramos uma narrativa mitológica bem definida. Ahura Mazda, divindade suprema, dá início a uma criação ideal, harmônica e impecável. Esse estado de perfeição perdura por um longo tempo, muitas vezes simbolizado como 6.000 anos, até que forças negativas lideradas por Angra Mainyu penetram a criação, corrompendo-a com a mentira, Druj, e instaurando a dualidade que marca o mundo como o conhecemos. Um campo de batalha entre luz e trevas, verdade e falsidade. A saga da humanidade se desenrola nesse cenário conflituoso, com um momento decisivo representado pelo surgimento de Zaratustra, cuja missão e ensinamentos inauguram um processo de restauração.
O zoroastrismo, com seus rituais e preceitos éticos, passa a ser o instrumento por meio do qual Asha, princípio da ordem e da verdade, começa a reconquistar terreno sobre Druj. Essa trajetória culmina em um futuro redentor, associado à figura do Saoshyant, um redentor messiânico. Ele trará consigo a realização do Frashokeret, conceito que sugere uma renovação completa do mundo, uma espécie de rejuvenescimento cósmico, onde tudo volta a ser como no início, puro, equilibrado e incorruptível. A criação, então, é restaurada à sua condição original, livre da influência das trevas e da mentira. Mas essa restauração não se limita ao mundo físico. A ética intrínseca à tradição zoroastrista inclui também uma prestação de contas individual. Após essa renovação final, cada pessoa será julgada segundo suas escolhas e conduta durante a vida. Essa visão, surpreendentemente moderna para sua época, introduz a noção de que é o comportamento moral, e não status social ou privilégios hereditários, que determina o destino da alma no além. Aquele que cultivou a verdade e viveu segundo os princípios de Asha será acolhido na presença de Ahura Mazda, desfrutando de bem-aventurança eterna. Por outro lado, quem se entregou à mentira e ao caos, o Dregvant, encontrará sofrimento na chamada Casa da Mentira, o equivalente zoroastrista ao inferno. A transição para esse julgamento é simbolizada por uma ponte que cada alma deverá atravessar. Para os justos, esse caminho é amplo e seguro. Já para os ímpios, a passagem torna-se estreita como o fio de uma lâmina, levando inevitavelmente à queda rumo ao tormento eterno. Zaratustra declara: os Kapã e os Kavis, sacerdotes e governantes, têm oprimido a humanidade com seus atos cruéis. Suas ações maculam a vida. A alma de tais homens será consumida pelo remorso e, ao enfrentarem o julgamento, encontrarão como destino a casa da mentira, onde habitarão por incontáveis eras. Para quem conhece as tradições abraâmicas, essas imagens podem soar familiares. Elementos como o julgamento após a morte, a separação entre bem-aventurados e condenados e a existência de um redentor final têm paralelos claros no cristianismo e no Islã, conexões que merecem atenção especial em análises comparativas. Entrando agora em aspectos mais teológicos, é necessário abordar o conceito de divindade no zoroastrismo, uma noção que, apesar de frequentemente ser rotulada como monoteísta, é mais complexa do que parece à primeira vista. De fato, os Gathas, os hinos mais antigos atribuídos a Zaratustra, proclamam Ahura Mazda como o Criador único e soberano da realidade. Sob essa ótica, ele é a única entidade suprema, fonte de toda a existência. No entanto, a existência de Angra Mainyu, uma força maligna de oposição, complica a noção de monoteísmo estrito. Em algumas fases do pensamento zoroastrista, especialmente durante o período sassânida e na escola zurvanista, ambos, o bem e o mal, passaram a ser concebidos como filhos do princípio cósmico, chamado Zurvan, o tempo. Isso cria um sistema dualista, no qual o mal não é simplesmente a ausência do bem, mas uma entidade ativa e autônoma. Contudo, nos textos mais antigos, essa oposição pode ser vista de forma menos literal. Angra Mainyu poderia ser interpretado como uma projeção ou manifestação de aspectos sombrios presentes no mundo ou até mesmo na psique humana. Não necessariamente um ser dotado da mesma magnitude que Ahura Mazda. Outro elemento que torna essa teologia mais rica e talvez mais confusa para os padrões abraâmicos é a presença dos Ameshas Pentas, literalmente imortais benévolos. Essas entidades aparecem como aspectos divinos que expressam as qualidades de Ahura Mazda, funcionando como seus atributos ou manifestações ativas no mundo. Essas qualidades divinas, inicialmente vistas como expressões do próprio Deus, passam, nos escritos posteriores, a ser veneradas quase como divindades em si.
Tradicionalmente, são 7 os Amesha-spentas. Asha, verdade e ordem cósmica. Spenta Mainyu, espírito benéfico ou inspiração divina. Vohu Maná, bom pensamento. Kshatra, domínio ou soberania. Armaiti, amor devocional. Haurvatat, plenitude. Ameretat, imortalidade. Com o tempo, cada um deles passou a ser associado a elementos do mundo físico ou a virtudes específicas da existência humana. Por exemplo, Asha relaciona-se simbolicamente ao fogo, um dos elementos mais sagrados da prática zoroastrista, utilizado em rituais para honrar sua presença. Essa multiplicidade de forças espirituais não nega a centralidade de Ahura Mazda, mas certamente amplia a forma como o divino é concebido, tornando o zoroastrismo uma tradição mais fluida entre o monoteísmo e o enoteísmo, uma crença em um Deus supremo coexistindo com outras entidades espirituais importantes. Os Amesha-spentas, bem como o próprio Ahura Mazda, eram considerados integrantes de um conjunto mais amplo de entidades celestiais conhecidas como Yazatas, termo que pode ser traduzido como aqueles merecedores de veneração. Esses seres divinos, passíveis de culto, englobam não apenas os aspectos centrais da fé zoroastriana, mas também figuras populares como Mitra e Anaíta. Diante disso, surge uma questão intrigante. Se há tantos seres adorados, onde exatamente se encaixa Ahura Mazda? Podemos ainda dizer que o zoroastrismo é uma religião monoteísta? A resposta está longe de ser simples. Termos como monoteísmo costumam trazer consigo conotações específicas, muitas vezes derivadas de outras tradições religiosas, o que pode gerar interpretações imprecisas ao aplicá-los fora de contexto. Sem dúvida, os Yazatas foram reverenciados ao longo da história pelos seguidores do zoroastrismo. No entanto, nem todos os veem como deuses no sentido estrito. Há quem os compare a figuras similares aos anjos presentes nas religiões abraâmicas. Na realidade, a noção de Yazata cobre uma gama bastante diversificada de elementos. Pode se referir a entidades espirituais como os Fravashis, a fenômenos naturais ou até a substâncias medicinais. Assim, a palavra indica uma categoria abrangente de elementos considerados sagrados ou dignos de louvor, o que inclui tanto os Amesha-spentas quanto, em certos casos, o próprio Ahura Mazda, embora ele costume ser colocado em um plano superior e distinto. Alguém poderia sugerir que esse sistema se aproxima do enoteísmo, onde diversos deuses são reconhecidos, mas apenas um é elevado acima dos demais como supremo. No entanto, essa leitura também é limitada. Tentar forçar esse modelo conceitual moderno sobre uma cosmovisão tão particular pode distorcer sua complexidade. Em vez disso, talvez o mais apropriado seja encarar o zoroastrismo como uma construção única. Ele possui uma figura central, Ahura Mazda, que se destaca não apenas por sua supremacia, mas por pertencer a uma categoria completamente distinta. Não simplesmente o mais poderoso entre os demais, mas o Deus, enquanto os outros são considerados entidades sagradas, não necessariamente deuses no mesmo sentido. Por isso, estudiosos frequentemente optam por usar o termo Yazatas para evitar mal-entendidos conceituais. Essa escolha de vocabulário ajuda a manter a precisão ao discutir essas figuras espirituais sem se prender a rótulos inadequados. Portanto, pode ser mais produtivo simplesmente aceitar os Yazatas como são, dentro da estrutura teológica própria do zoroastrismo, em vez de tentar categorizá-los dentro dos limites da terminologia ocidental. Convém lembrar, inclusive, que há interpretações que consideram a diferenciação entre Yazatas e Amesha-spentas como um desenvolvimento posterior da doutrina, não algo encontrado nas composições originais atribuídas a Zaratustra. Zaratustra, a figura por trás dos Gatas e originador do zoroastrismo, é hoje reconhecido como um dos grandes reformadores espirituais da humanidade. Contudo, sua influência só foi plenamente percebida muitos séculos após sua morte.
Nos próprios Gathas, há passagens que sugerem que ele enfrentou hostilidade e rejeição em várias regiões do leste iraniano durante sua vida. No entanto, conquistou a confiança do rei Vishtaspa e da rainha Ruta, que adotaram sua proposta religiosa e ajudaram a propagá-la. Com o passar do tempo, e especialmente com o surgimento de registros históricos cerca de 1000 anos após sua morte, torna-se evidente que os ensinamentos de Zaratustra haviam se disseminado por vastas regiões do mundo iraniano. Ainda que não possamos falar de uma religião unificada nos moldes atuais, observa-se a prática disseminada de formas variadas de zoroastrismo entre diferentes povos. Essa tradição religiosa acabou desempenhando um papel central nos grandes impérios da antiguidade persa, como os Aquemênidas, os Partas e os Sassânidas. O auge do zoroastrismo, no entanto, ocorreu durante o Império Sassânida, que governou entre 224 e 652 d.C. Foi nesse período que os reis sassânidas e os líderes religiosos deram grande ênfase à construção de uma religião zoroastriana unificada e ortodoxa, a fim de garantir a estabilidade do império e se opor às religiões rivais, como o cristianismo e o maniqueísmo, que estavam ganhando força na região. Esse contexto religioso foi moldado pelo surgimento de religiões profundamente baseadas em escrituras, com doutrinas claras e ortodoxas, como o cristianismo, que se tornara a religião oficial do Império Romano no século IV, o que representava uma ameaça geopolítica significativa para os sassânidas. Diante disso, os zoroastrianos perceberam a necessidade de criar um conjunto de escrituras bem definidas, buscando um cânone fixo para sua religião. Esse esforço foi fundamental para o estabelecimento de uma identidade zoroastriana mais forte e mais claramente definida. Durante o reinado dos Sassânidas, os magos e sacerdotes se tornaram figuras de grande prestígio, com um papel crescente na política do império. Eles estavam intimamente ligados à corte real e exerciam grande influência, tal como os bispos no Império Romano. Entre os sacerdotes mais poderosos estavam figuras como Kartir e Adurbad, que se destacaram como líderes espirituais e políticos. O período sassânida também viu um esforço consciente para eliminar práticas religiosas consideradas heréticas, como o zurvanismo, que propunha Zurvan, o tempo, como o princípio supremo, e o mazdaísmo, que alguns comparavam a um movimento quase comunista dentro da religião. Os sassânidas combateram essas interpretações, tentando unificar o zoroastrismo em torno de uma ortodoxia clara. Além da canonização das escrituras, esse esforço de ortodoxia também envolveu a destruição de imagens diasatas em templos, substituindo-as por altares de fogo e consolidando os templos do fogo como os centros principais de adoração. Durante os anos do Império Sassânida, a religião zoroastriana se fortaleceu por meio da criação de novos textos, que foram escritos em persa médio, um desenvolvimento posterior da língua persa antiga. Esses textos incluíam obras importantes, como o Bundahishan e o Denkard, que detalhavam a cosmologia zoroastriana e suas doutrinas. O desenvolvimento de uma ortodoxia zoroastriana clara e a produção dessas novas escrituras ajudaram a consolidar a religião como uma força poderosa, especialmente diante do crescente desafio de religiões rivais com textos sagrados bem estabelecidos. Esse processo de canonização e definição de doutrinas visava não apenas preservar a tradição religiosa, mas também se proteger contra a crescente influência de outras religiões, como o cristianismo, que se espalhava pelo Império Romano. Em termos de idioma, o zoroastrismo passou a ser amplamente registrado no persa médio, uma evolução da língua que substituiu o persa antigo durante o período sassânida. O trabalho de Firdausi, no século XI, é um exemplo da transição para o persa moderno, a língua oficial do Irã de hoje. Esse desenvolvimento linguístico foi crucial para a transmissão das escrituras e doutrinas zoroastrianas para as gerações futuras. O predomínio do zoroastrismo na região da Pérsia
sofreu uma transformação profunda com um dos episódios mais impactantes da história tardo-antiga e do início da Idade Média: a ascensão do Islã e a rápida expansão árabe. A partir da década de 630, os exércitos árabes avançaram com notável eficácia, favorecidos em parte pelo enfraquecimento das forças sassânidas após longas guerras contra o Império Bizantino. Essa ofensiva alteraria de forma irreversível o panorama político e religioso do Grande Irã e da Ásia Central. Contudo, o impacto dessas conquistas costuma ser interpretado de forma extremada. Há narrativas que afirmam que os muçulmanos teriam aniquilado quase por completo os seguidores do zoroastrismo, convertendo-os à força e destruindo seus locais sagrados. Outras versões, em contraste, descrevem uma transição pacífica, sem violência ou imposições religiosas. Ambas as visões distorcem a realidade. A verdade é mais complexa. Após a consolidação do domínio islâmico, os zoroastristas foram reconhecidos como integrantes dos chamados povos do livro, Ahl al-Kitab, o que lhes permitia continuar praticando sua fé, mediante o pagamento de um imposto especial, o jizya, uma taxa igualmente exigida de cristãos, judeus e outros grupos religiosos não muçulmanos. Essa condição os enquadrava como dhimis, garantindo-lhes, ao menos na teoria, proteção legal e o direito de manter seus templos. Em tese, o pagamento do imposto os isentava do serviço militar e assegurava direitos semelhantes aos dos muçulmanos. Mas a realidade prática frequentemente destoava dessa promessa formal. Apesar disso, durante o Califado Omíada, os zoroastristas continuaram a exercer certa influência e, em muitos casos, antigos líderes locais mantiveram seus cargos, embora agora subordinados à autoridade do califa. Conversões compulsórias não eram a norma nesse período inicial, até porque os omíadas, por razões políticas e econômicas, não incentivavam que povos não árabes abraçassem o Islã. No entanto, com a chegada da dinastia abássida, especialmente a partir do reinado de Al-Mutawakkil, houve uma mudança de postura. Leis mais rigorosas passaram a ser aplicadas aos dhimis em todo o império. Nessa nova fase, muitos templos do fogo foram demolidos ou convertidos em mesquitas. O tratamento dispensado aos zoroastristas oscilava conforme o governante e o contexto histórico, mas, em termos gerais, eles eram considerados cidadãos de segunda categoria, sujeitos a discriminações recorrentes. Tais circunstâncias impulsionaram um movimento crescente de conversões ao Islã, reduzindo progressivamente o número de fiéis zoroastristas. Ainda assim, a religião resistiu por séculos, até ser drasticamente abalada pelas invasões mongóis, que destruíram grande parte das comunidades zoroastristas ainda existentes. Essa trajetória evidencia que a história raramente se resume a visões simplistas ou absolutas. Os zoroastristas conseguiram permanecer em suas terras e, em muitos casos, seguir com suas práticas religiosas. Porém, não se pode ignorar os períodos de repressão e marginalização impostos por diferentes regimes islâmicos, que acabaram levando muitos a abandonar sua fé ou migrar. Foi esse processo que deu origem à comunidade Parsi, formada por grupos que deixaram o Irã rumo à Índia, onde se estabeleceram e preservaram sua tradição religiosa. Ainda hoje, os Parsis são o maior grupo zoroastrista do mundo. Os registros sugerem que essa migração ocorreu entre os séculos 8 e 9. Com o passar do tempo, os Parsis desenvolveram características próprias, influenciadas pela cultura local e pela distância de seus irmãos iranianos. Em diversos momentos, foram vistos até como os verdadeiros guardiões da tradição zoroastrista. Muitos sacerdotes do Irã viajavam até a Índia para estudar com os Parsis, já que estes conseguiram conservar textos sagrados e rituais que haviam se perdido ou sido suprimidos na Pérsia Islâmica. Assim, os Parsis representam um capítulo essencial na preservação do zoroastrismo. Embora esta menção a eles seja breve, sua importância histórica é imensa,
tanto pelo número de praticantes quanto pelo papel desempenhado na manutenção da fé ancestral. O termo Fravashi refere-se a uma espécie de essência superior ou eu divino que acompanha cada pessoa. Antes de nascermos, nossa alma existiria nesse estado elevado, unida a Ahura Mazda. Ao encarnar, ela se separa temporariamente desse eu superior para cumprir sua missão na Terra, adquirir sabedoria, experiência e contribuir para o avanço de Asha. Após a morte, acredita-se que essa parte divina nos receba de volta, concluindo o ciclo da existência. Os Fravashis dos virtuosos, dos ancestrais e de grandes figuras são reverenciados e, às vezes, até adorados. O famoso símbolo alado do zoroastrismo, comumente visto em esculturas, gravuras e vídeos, é frequentemente interpretado como a representação de um Fravashi. Embora haja debate acadêmico, muitos estudiosos preferem essa leitura em vez de associar a imagem diretamente a Ahura Mazda, que tradicionalmente não é representado por figuras visuais. Outro traço marcante da tradição zoroastrista é a maneira como lida com a morte. Por considerar elementos como o fogo, a água e a terra intrinsecamente puros, a contaminação desses com cadáveres é absolutamente inaceitável. Assim, práticas como cremação ou enterros tradicionais são evitadas. Ao invés disso, a morte é tratada com o chamado sepultamento celeste. Os corpos eram levados a estruturas chamadas dakmas, ou torres do silêncio, construídas em locais afastados onde eram expostos à natureza, principalmente a abutres, até que apenas os ossos restassem. Posteriormente, esses restos eram recolhidos e armazenados em locais apropriados. Essa prática visava manter a pureza dos elementos e impedir que o mal, associado à decomposição e à morte, contaminasse o mundo material. Contudo, nas comunidades zoroastristas contemporâneas, especialmente na diáspora, tornou-se comum o uso de cemitérios convencionais, refletindo adaptações às novas realidades culturais e legais. Um dos temas mais debatidos quando se trata do zoroastrismo é, sem dúvida, sua conexão com outras tradições religiosas, especialmente aquelas pertencentes ao tronco abraâmico. Não é exagero dizer que o zoroastrismo figura entre as crenças mais relevantes e influentes da história humana, mesmo que sua influência nem sempre tenha sido direta ou imediatamente reconhecida. É provável que, ao explorar os princípios dessa antiga religião, muitos de vocês tenham notado elementos familiares, ressoando com ensinamentos presentes em credos mais amplamente praticados atualmente. E essa semelhança não é mero acaso. A estrutura dualista do zoroastrismo, com sua clara oposição entre as forças do bem e do mal, simbolizadas por uma divindade benevolente, acompanhada de espíritos aliados, em contraste com um ser maligno e suas legiões, remete fortemente à construção teológica de religiões como o cristianismo e o islamismo, com seus deuses e anjos de um lado e o diabo e seus demônios do outro. Além disso, ideias escatológicas como o juízo final, onde os mortos seriam ressuscitados e julgados por suas ações, sendo então destinados à felicidade eterna ou ao sofrimento contínuo, ecoam fortemente nas doutrinas cristã, islâmica e, em parte, judaica. Há ainda uma curiosa semelhança entre o conceito da travessia de uma ponte espiritual, que se torna estreita como uma lâmina para os ímpios, levando-os à queda no abismo, e certos relatos presentes no folclore islâmico que descrevem imagens quase idênticas. Isso nos leva à pergunta: o que explica essas afinidades? A resposta está, em parte, na posição de destaque ocupada pelo zoroastrismo na antiguidade. Ele era a religião oficial de um dos impérios mais poderosos já conhecidos, o Império Persa, e teve contato direto com diversas culturas e crenças. Durante o exílio babilônico, por exemplo, os judeus conviveram estreitamente com os persas zoroastristas e, ao que tudo indica, desenvolveram uma admiração considerável por eles.
As escrituras judaicas, inclusive, retratam os persas de forma positiva, chegando a descrever Ciro, o Grande, como um Messias por ter permitido o retorno do povo judeu à sua terra. É justamente nesse período e nos anos que o sucederam que começamos a notar, na literatura judaica, o surgimento de ideias apocalípticas e de figuras como Satanás. Também surgem, nesse contexto, noções mais definidas sobre o céu, o inferno e o julgamento final. Portanto, é bastante plausível afirmar que o zoroastrismo exerceu influência direta na formação de elementos fundamentais de algumas das maiores religiões do mundo. Um bom exemplo disso é o Saoshyant, figura redentora do zoroastrismo, cuja função é ajudar na restauração do mundo no fim dos tempos. Não existe apenas um Saoshyant, mas a ideia de um Salvador futuro teve forte ressonância entre os primeiros cristãos, que a interpretaram como uma profecia anunciando a chegada de Jesus. Esse arquétipo do Redentor messiânico, portanto, também pode ter sido incorporado às tradições judaicas e cristãs por influência zoroastrista. Contudo, é importante frisar que as trocas culturais e religiosas não seguem uma única direção. Os zoroastristas, ao longo dos séculos, coexistiram com cristãos, judeus, mandeístas, helenistas e outros povos. É provável que, da mesma forma que influenciaram esses grupos, também tenham sido influenciados por eles, especialmente durante as dinastias Parta e Sassânida, quando o zoroastrismo passou por transformações importantes. Independentemente da perspectiva adotada, é inegável que o zoroastrismo ocupa um lugar de grande relevância na trajetória das religiões e no desenvolvimento do pensamento filosófico. Trata-se de uma das tradições espirituais mais antigas ainda em prática, cujas doutrinas atravessaram os séculos, passando por transformações e adaptações ao longo do tempo. Desde os versos do Gata, atribuídos a Zaratustra, entre os registros religiosos mais remotos da humanidade, até os dias atuais, os seguidores do zoroastrismo deixaram uma marca duradoura na construção do mundo em que vivemos. Embora sua influência tenha diminuído em termos de visibilidade global, os zoroastristas continuam existindo como uma comunidade ativa e resiliente. A maior parte dessa comunidade encontra-se hoje na Índia, especialmente entre os Parsis, mas há grupos relevantes também no Irã, na Europa e na América do Norte. Estima-se que a população zoroastrista mundial gire em torno de 100 mil pessoas, embora alguns estudiosos acreditem que o número real possa ser consideravelmente superior. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, sua participação é muito importante para que este vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada por assistir e até a próxima!